Nos drafts de 2021 e 2022, 6 quarterbacks foram escolhidos na primeira rodada. Apenas um segue como titular no time que escolheu ele. Pior ainda se a gente considerar todo o draft de 2021 e 2022, em que apenas 2 seguem titular, Trevor Lawrence e Brock Purdy. Um foi a primeira escolha geral, o outro foi literalmente a última escolha em 2022. Por que a NFL erra tanto na hora de draftar quarterbacks? A gente pode até aumentar o escopo. Se a gente considerar de 2017 a 2023, foram 24 quarterbacks escolhidos na primeira rodada. 13 ainda são titulares pelo próprio time que escolheu ele e só 2 são titulares, mas por outro time. Ou seja, na melhor das hipóteses, de 24 jogadores de primeira rodada, só 15 seguem titulares na NFL. Então a primeira coisa que a gente considera aqui é o quanto é inexato esse processo, né? Os 49ers escolheram 2 quarterbacks recentemente no draft. Um deles foi o Trey Lance, uma escolha top 5 no draft, e a outra, só porque, né, vamos ver o que dá, Brock Purdy, escolha 262, a última, o tal Mr. Irrelevant. Quem é o titular atual do San Francisco 49ers e onde tá Trey Lance hoje? Uma liga milionária com scouts e com tanta gente que entende do assunto. Como é que a NFL erra tanto? A gente tem até o caso de times como Bears e Jets que estão na sua terceira tentativa dos últimos anos. Você pega Bears com Justin Fields e com Mitchell Trubisky, e a gente pega Jets com Sam Darnold e Zach Wilson, e que vão fazer uma nova tentativa em breve. Vamos então para os fatores de por que é tão difícil acertar em um jogador para ir para a NFL, mas mais importante que isso, por que é tão difícil acertar em quarterbacks? Número 1, o quarterback geralmente é o começo do processo de reconstrução do time. Então não é incomum que o time que pega um quarterback de primeira rodada seja um time fraco. Por isso que está tão acima, inclusive, quando pega jogadores de primeira prateleira e tudo mais, e que está começando a sua reconstrução pelo quarterback. Então o resto do time não ajuda muito. Além disso, o quarterback é uma posição de muito valor. Então um bom quarterback é escolhido cedo no draft e é uma das posições mais valiosas da NFL, provavelmente a mais valiosa. E quando um time que não é tão bom pega um jogador, isso afeta o seu desenvolvimento. Será que Justin Fields teria se dado melhor se fosse escolhido pelo Philadelphia Eagles? Será que Bryce Young teria se desenvolvido melhor no seu primeiro ano se tivesse ido para o 49ers? Fator número 2. Avaliar college football é muito diferente quando a gente pensa em um cara que vai do universitário para a NFL. Sendo mais literal, tem especialistas que dizem que o college football e a NFL são 2 esportes completamente diferentes. Qualidade dos adversários, a distância das hash marks, a pressão, emprego contra a faculdade, o cara que tá no college, ele tá estudando tal, e agora ele é um jogador profissional e que isso, a sua família depende do desempenho dele em campo. O que pode ser convertido para um futebol americano de domingo e o que era bom só no futebol americano de sábado. E aí vem uma coisa muito interessante, né? Se um jogador erra um tipo de jogada que não tem tão na NFL, isso importa? Se ele acerta em coisas que a NFL não valoriza muito, será que isso é irrelevante? Número 3, experiência. O que é melhor? Você pegar um cara cru que você consegue moldar do jeito que você quer e ele parece um potencial legal e aí você monta ele, ou é melhor um cara experiente? O que é melhor? O Trey Lance, que teve uma temporada como titular no college football, ou o Bo Nix, titular por 5 anos no college football e que você já sabe o que esperar? A questão de tempo é mais importante pro seguinte, é melhor você pegar um quarterback e colocar ele direto para jogar porque ele precisa ter hora de voo, experiência no esporte profissional, ou é bom você deixar o cara no banco por um ano para aproveitar e para aprender com um mentor? Você prefere Joe Burrow e CJ Stroud, que vão direto pro fogo, mas que se dão bem? Ou Patrick Mahomes, que é um dos maiores da história, mas que teve um ano atrás do Alex Smith para se aclimatar? O que é melhor? O que eu quero dizer é que muitas das coisas que avaliam um quarterback e o seu potencial de sucesso na NFL são extremamente subjetivos. E era nesse ponto que eu queria chegar. A avaliação
prática de critérios de habilidade de um quarterback na NFL é muito subjetiva quando a gente vê essas mesmas habilidades no futebol americano universitário. A primeira coisa é a jogada no contexto dela, a habilidade individual, por exemplo. Esse trabalho nos pés que o jogador tem, é algo que pode ser trabalhado ou é uma coisa ruim? O esquema que esse time dele joga é um esquema que dá para transformar para a NFL? O talento dos recebedores dele é um fator importante na avaliação do quarterback? O talento dos adversários, um cara que enfrenta só conferência top e só time top na universidade e um cara que enfrenta só faculdades de segunda divisão. Linha ofensiva. E se a linha ofensiva dele é ruim? Pior ainda, na minha opinião. Uma mesma jogada pode ser avaliada como positiva e como negativa, dependendo de quem tá avaliando. Imagine esse cenário aqui. Um quarterback sai do pocket e faz um passe em movimento numa recepção contestada. Um avaliador pode considerar que legal, ele tem uma movimentação de pés, ele consegue sair do pocket, tem uma habilidade de scramble, tem um toque no passe, qualidades valiosas para um quarterback na NFL. Outro avaliador pode considerar que ele podia ter ficado no pocket, perdeu uma leitura aberta, teve que fazer um passe contestado que podia virar uma interceptação até. Outro exemplo, o quarterback passa na primeira leitura e erra o passe. Um avaliador pode considerar que é uma jogada ruim, porque ele não viu a segunda leitura que estava mais aberta. Outro avaliador pode perceber que ele viu a blitz e percebeu que se ele acertasse aquele passe, ele teria muito mais jardas após a recepção. Mas ele errou, era uma segunda descida, tudo bem. Outro fator que dificulta muito a análise de quarterbacks, as comparações. Quando analistas experientes foram avaliar Justin Herbert ou Josh Allen, eles apontaram muitos defeitos nesses jogadores. Erro de leitura, dificuldade de ficar no pocket e tudo mais. Muita gente considerou que esses caras não iriam bem na NFL por causa dessas características. Mas quando o Justin Herbert e Josh Allen foram para a NFL, evoluíram e se mostraram quarterbacks muito talentosos, isso muda a forma como esses mesmos avaliadores vão avaliar outros jogadores. Vamos pegar o Drake Maye, por exemplo, prospecto de North Carolina, uma escolha top 3 nesse próximo draft. Drake Maye tem erros parecidos com caras como Justin Herbert e Josh Allen, mas e se ele conseguir evoluir da mesma forma? E se ele for para um time que consegue trazer o melhor dele e o trabalho de pés dele que pode ser ineficiente? Isso aí é possível de trabalhar. Será que se o Drake Maye viesse antes de Justin Herbert e Josh Allen, ele seria uma escolha 2 ou 3 no draft, já que a gente não teve casos de comparação? Outro tipo de comparação. Jayden Daniels foi ganhador do Heisman, o prêmio mais importante da faculdade. Tem muito mais touchdowns que Drake Maye. Mas Drake Maye jogou com recebedores ruins, numa faculdade que perdeu muita gente, numa linha ofensiva com problemas, quando mudou de técnico, enquanto Jayden Daniels jogou com caras como Malik Nabers e Brian Thomas, escolhas de primeira rodada na NFL. Isso importa? Isso muda muito? Outra comparação, tamanho, altura e peso. Isso é uma coisa que a gente vê direto, né? Um quarterback pequeno, como Kyler Murray, como Bryce Young, sempre vai ter essa preocupação. É a mãozinha do Kenny Pickett, é o tamanho do Kyler Murray, mas ele foi muito bem no college e é titular na NFL. Bryce Young ainda tem potencial, mas foi um ano horrível dele no primeiro ano. Drew Brees e Russell Wilson foram criticados pela altura ruim. E aí você pega quarterbacks como Mitchell Trubisky, que tem o tamanho, peso ideal, e foram péssimos. O quanto isso importa? Mais uma comparação, Zach Wilson atrapalhou prospectos pelos próximos 20 anos. Ele fez um Pro Day tão maravilhoso, com passes em movimento e tudo mais, mas foi tão mal na NFL, que agora qualquer quarterback que faz passes excelentes no Pro Day, a gente já pensa, será que é o outro Zach Wilson? Último fator, e pra mim esse é muito importante, números importam. Mas importam muito. O cara faz uma jogada individual excelente. A pressão, a linha ofensiva dele não é boa, ele consegue escapar, ele sai do pocket, faz um passe em movimento perfeito, que viaja 40 jardas e o seu wide receiver dropa. A estatística não vai contar essa história. E é aí que eu lembro de uma frase de um cara que eu sou muito fã, que é o ex-quarterback e analista Kurt Warner, em que ele fala: números devem corroborar uma narrativa, não criar uma narrativa. E deixando claro, esse vídeo é para quarterbacks. É claro que existem essas variáveis, muitas delas, para outras posições, como recebedor. Mas um dos meus argumentos nesse vídeo, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês, é que a posição de quarterback tem muita variável. É muito mais difícil de acertar. Além disso, a gente aqui, no conforto do nosso lar, vendo tape e tudo mais, a gente não tem elementos que times têm. Entrevistas, recomendações, Pro Day em pessoa, você vai lá e vê o cara ao vivo,
conversa com ele na sideline. E aí é comum que alguns de nós façam algumas frases feitas, que às vezes são incorretas, né? É aquele negócio do sempre pegue o quarterback com maior teto, não importa qual é o piso. Nunca drafte um quarterback pequeno, sempre vai para um cara alto e forte. Sempre opte por prospectos que vêm da primeira divisão, não de caras que vêm da segunda divisão. E é isso que faz a posição de quarterback ser tão difícil de acertar na liga e a gente ter caras como Joe Burrow, que a gente sabia que eram bons prospectos e que na NFL refletem isso, e que ainda tem dúvidas, e caras como Brock Purdy, senhor irrelevante, ninguém achava que ele podia ser titular, e o cara realmente se torna titular, vai pro Super Bowl, mas ainda tem dúvida também. Essa é a NFL, e eu acho que um dos maiores motivos que a gente ama a liga é a imprevisibilidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, se inscreve aqui no Golim Sports e segue a gente nas redes sociais. O draft tá chegando e tem muito conteúdo por aqui. A gente se vê na próxima.